Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Meu convidado de hoje é o médico urologista Guilherme Forte Vicentim. Guilherme, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. João, muito obrigado pelo convite. Guilherme, um assunto que preocupa muita gente e que é uma dor que incomoda é o cálculo renal, ou a famosa pedra no rim. Andradas tem muita incidência? João, a nossa região em si, né, ela tem uma alta incidência do número de casos de cálculos renais, né? Lembrando que nem sempre o cálculo no rim é que vai doer. Quando ele faz a migração do rim para a bexiga, num canal que chama ureter, e ele causa uma obstrução renal, é que a gente tem os quadros de cólica renal, que é realmente uma dor absurda, né? Ou seja, quando ele sai do rim, ele entra no canal que essa pedra tá para sair, que aí o negócio complica, né? Isso. A fisiopatologia da dor é a obstrução da saída do xixi. Então, se uma pedrinha estiver paradinha lá no rim, provavelmente ela não vai te causar dor. Se eventualmente ela começar a migrar para o caminho entre o rim e a bexiga, que é o ureter, e causar uma obstrução da saída da urina, né? Aí sim a gente tem as cólicas renais. O que causa a formação dessas pedrinhas que o pessoal fala, desse cálculo renal? Bom, existem alguns fatores que são causais da formação de cálculos, né? O primeiro deles é um fator genético. Então, assim, se você tem alguém na família que tenha pedra, você tem uma chance muito grande de ter cálculos renais. Se você tem uma baixa ingesta hídrica, bebe pouca água, você tem uma tendência a formar mais cálculos. Os pacientes que têm altos índices de consumo de sal ou embutidos, que têm muito sódio, né? Eles também têm, e os pacientes que consomem muita proteína. Qualquer tipo de carne também tem uma chance maior de ter cálculos renais. Suco de laranja, limão, ajuda, previne? Os sucos de frutas cítricas, né, eles têm uma substância que é o citrato. O citrato, ele inibe a formação de cálculos, tá? Ele ajuda na não formação. Então, sim, eles ajudam na prevenção de cálculos renais. A prevenção é tomar bastante líquido. Isso, a gente sempre tem uma orientação para o paciente, aumentar a ingesta hídrica, diminuir sal e diminuir proteínas, carnes no geral, né? Mas a gente sabe também que pacientes que têm um fator genético, às vezes mesmo tendo essas condutas, acabam formando cálculos aí no decorrer da vida aí. Esse cálculo, depois que ele formou, ele pode aumentar ou não? Sim, uma vez formado o cálculo, ele pode continuar crescendo, dependendo de onde que ele estiver. No rim, às vezes a gente tem histórias de cálculos coraliformes, que eles ocupam toda a pelve renal. Ou seja, são cálculos grandes, muito grandes. Às vezes vão de 3 a 5 centímetros, só de pedra. E aí é cirúrgico? A maioria dos casos de cálculos grandes, né, a gente acaba abordando uma terapia cirúrgica. Os cálculos também pequenos, que estão no canal e causam obstrução, eles têm algumas indicações cirúrgicas também. Por exemplo, o paciente com dor recorrente, o paciente está com dor e não melhora com nada. O paciente que tem alguma alteração na função renal pela obstrução. O paciente que tem algum quadro de infecção associado ao cálculo. Todos esses são indicativos de desobstrução da via urinária. Então, geralmente, a gente indica a cirurgia para isso. E é muito grave você ficar com esse cálculo, segurando aí, tampando esse canal da urina, né? Isso pode causar um risco sério de uma infecção generalizada, não pode, Guilherme? Isso, João. A gente tem alguns riscos bem graves, né? O primeiro deles, que a gente teme muito, é a sepse, né? O quadro de sepsemia. O cálculo impacta, a urina não consegue descer, por algum motivo infecciona e pode dar um quadro grave de sepse, que é uma infecção grave no organismo, né? Uma outra coisa é a obstrução crônica. Por exemplo, o cálculozinho desce, você sente aquela dor, aí depois vai tomando remédio, vai melhorando, mas ele não sai. Então, ele fica obstruindo a saída do rim. Então, o rim ele pode parar de funcionar por um cálculo obstrutivo. Então, a gente tem uma insuficiência renal decorrente a um cálculo, que acontece muito também no nosso meio.
cálculo, tem uma quantidade que pode ficar no rim, isso pode ir aumentando e ter que tirar para fazer, vamos dizer assim, vou usar o termo, uma limpeza, não sei se seria isso. Bom, sempre que cálculos estão no rins e o paciente não tem uma dor muito exacerbada, dependendo do tamanho do cálculo, existem algumas indicações hoje para cirurgia. A gente faz uma limpeza do rim para que ele não venha causar problemas no futuro. Tá? Hoje em dia dispõe-se de muita tecnologia, as cirurgias hoje são por vídeo, endoscópicas. Raramente a gente tem que fazer uma incisão cirúrgica, um corte para fazer uma cirurgia. E isso ajudou muito a essa eliminação dos cálculos da via urinária. Qual a quantidade de água que eu tenho que tomar por dia para evitar isso? Tem uma conta? Tem uma alimentação também sem sal? São continhas, vamos dizer assim, né? Não tem um protocolo, né? Mas se você pensar uma pessoa de 70 quilos, ela deve ingerir no mínimo de 2 a 2,5 litros de líquido por dia, principalmente água, né? Refrigerante não conta muito, porque o refrigerante às vezes tem muito sódio também, o que vai proporcionar a formação de novas pedras. Tá, joia. Guilherme, obrigado pelas informações. Até uma próxima oportunidade. Ô João, eu que agradeço. Bom, deixando aqui também, se alguém tiver alguma cólica, quiser procurar a gente aí, a gente vai orientando, porque tem muita gente também que tem dor lombar de coluna, achando que é cólica, ou tem cólica achando que é de coluna, mas procure seu médico, a gente dá uma orientação, a gente faz uma investigação e conduz da melhor forma. Sentiu dor, o que eu faço? Bom, João, a dor de cólica é uma dor muito intensa, tá? É muito intensa. Geralmente é uma dor lombar que radia para frente, tá? Associada a náusea, vômitos. E às vezes o que a gente consegue fazer de tratamento é um tratamento de medicamento venoso, na veia. Então, geralmente, se tiver uma dor desse tipo, a gente orienta a ir para o hospital, começar o tratamento medicamentoso, para depois prosseguir com uma investigação. Tá, joia. Guilherme, muito obrigado. Obrigado a você, João. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o médico urologista Guilherme Forte Vicentim.